Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Estamos aqui nesta quinta-feira, dia 21 de novembro de 2024. Vamos falar aí da notícia do dia também, né, pessoal? Aqui no Brasil as coisas estão quentes, falar de geopolítica tá complicado. Você é louco, pessoal, tá difícil, né? Tá complicado o xadrez geopolítico mundial. Nós vamos falar de Rússia e Ucrânia, essa guerra que já dura aí há bastante tempo, né, pessoal? Foi tida aí como uma guerra que seria rapidamente resolvida e já está se arrastando aí, a coisa está engrossando, a coisa está ficando feia, pessoal, lá na Europa. Está preocupante a situação aí, uma coisa que seria rápida, regional, já está se tornando aí, tomando proporções aí muito maiores, né? Então, vamos para o foco da notícia aí. Tem também notícias do Oriente Médio, assunto para o vídeo das 22 horas, né? Benjamin Netanyahu e o chefe do Hamas tiveram emitidos aí contra eles prisão aí pelo Tribunal Penal Internacional. Vamos falar nesse assunto no próximo vídeo, pessoal. Mas o assunto agora é Rússia e Ucrânia, né, pessoal? Vamos lá. Rússia diz ter derrubado 2 mísseis do Reino Unido disparados pela Ucrânia. Os mísseis Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido, aliados da Ucrânia, são feitos para destruir alvos estáticos e muito grandes. Certo, vamos lá, pessoal. A Rússia disse nessa quinta-feira, dia 21, que derrubou 2 mísseis Storm Shadow, artefatos do Reino Unido que o governo britânico autorizou esta semana a Ucrânia a utilizar para atacar o país vizinho. Não sei o que está acontecendo, mas os Estados Unidos e os aliados da Ucrânia estão autorizando aí a Ucrânia a atacar a Rússia, sabendo aí que a Rússia tem artefatos nucleares, tem armas gravíssimas lá, né, pessoal? Você que está vendo com a geopolítica mundial, não, como eu falei, você está louco para tentar entender isso aí, pessoal. Vamos lá. O ministro da Defesa russo disse que foguetes norte-americanos também foram derrubados pelo sistema de defesa da Rússia. As defesas aéreas derrubam 2 mísseis do cruzeiro Storm Shadow produzidos pelo Reino Unido, 6 foguetes HIMARS dos Estados Unidos e 67 veículos aéreos não tripulados. Isso aí, né? O russo, né? Na quarta-feira, dia 20, a agência de notícias Bloomberg afirmou que a Ucrânia disparou pela primeira vez os mísseis Storm Shadow contra a Rússia. Os mísseis Storm Shadow têm um alcance de 250 quilômetros e são feitos para destruir alvos estáticos e muito grandes. Ainda não se sabe se os projéteis disparados pela Ucrânia na quarta-feira, né, pessoal, foram aí interceptados pelas defesas russas. A utilização do Storm Shadow ocorreu depois o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, permitiu que os ucranianos usassem mísseis de longo alcance, ATACMS, contra o território russo. O primeiro uso dos ATACMS ocorreu na terça-feira. O Reino Unido havia declarado anteriormente que a Ucrânia poderia usar os mísseis do cruzeiro Storm Shadow dentro do território ucraniano, mas o governo vinha pressionando os Estados Unidos há meses para ter permissão para utilizá-los em ataques em alvos dentro da Rússia, né, pessoal? Vamos continuar aqui, né, lendo a notícia. Era esperado que o Reino Unido autorizasse a Ucrânia a utilizarem o Storm Shadow dentro do território russo, após autorização dos Estados Unidos. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou na terça-feira que os ucranianos têm que ter o que for necessário para vencer a Rússia. Bom, enfim, o uso dos mísseis de longo alcance pela Ucrânia. A Ucrânia utilizou pela primeira vez os mísseis ATACMS, os artefatos de longo alcance cedidos pelos Estados Unidos, em um ataque em território russo na terça-feira, dia 19. A Rússia, que considera o uso desses mísseis uma ingerência direta dos Estados Unidos, prometeu retaliação e também nesta terça-feira flexibilizou seus parâmetros para o uso de armas nucleares, indicando uma escala. E o país é o maior a potência nuclear do mundo, né, pessoal? Isso que estava falando no início, é uma loucura, pessoal, ficar desafiando aí a Rússia, que é a maior aí potência nuclear do mundo, pessoal. Isso não é brincadeira, não, é uma coisa bem séria mesmo, né? O ministro da Defesa russo afirmou que Kiev lançou 6 mísseis ataques em direção a Bryansk, região do sudoeste da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia durante a madrugada. Ainda segundo o ministério, 5 mísseis foram interceptados e o sexto parcialmente destruído. Em alguns destroços de uns artefatos caíram perto da área do exército, causando um incêndio sem danos estruturais. Também não houve vítimas, completou a pasta. O governo ucraniano não havia se manifestado oficialmente sobre o caso até a última atualização aí da reportagem aqui do G1, que eu estou lendo para vocês, né, pessoal? Mas fontes do governo dos Estados Unidos e do exército ucraniano confirmaram o ataque com mísseis ataques à agência de notícia Reuters. É de praxe que Kiev não se pronuncie em acusações de ataques em território russo.
Em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, onde foi para participar da cúpula do G20, o chanceler russo Sergei Lavrov disse que o ataque é um sinal que o Ocidente busca uma escalada na guerra. Mas exatamente, nova doutrina para armas nucleares, pessoal, olha só. Mais cedo, o presidente russo Vladimir Putin assinou um decreto flexibilizando o uso de armas nucleares por parte do seu exército. A medida atualiza a doutrina russa que especifica momentos em que seria autorizado o uso de armas nucleares. Com a atualização, a Rússia agora considerará fazer um ataque nuclear se seu território ou de Belarus, país aliado, enfrentar uma agressão com o uso de armas convencionais que criam uma ameaça crítica à sua soberania ou à sua integridade territorial, segundo o texto, né, pessoal? A doutrina anterior, estabelecida em um decreto de 2020, dizia que a Rússia poderia usar armas nucleares no caso de um ataque nuclear por um inimigo ou um ataque convencional que ameaçasse a existência do Estado. Segundo o Kremlin, foi uma resposta necessária diante das novas ameaças do Ocidente. No domingo, dia 17, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, autorizou a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance, ataques fornecidos aí pelos americanos para atacar o território da Rússia, revelou o jornal americano The New York Times. A liberação do uso de mísseis americanos pela Ucrânia ocorre como reação ao envio de tropas norte-coreanas para lutarem na guerra da Ucrânia ao lado dos russos, e marca uma mudança de posição de Biden sobre o tema, 2 meses antes que ele deixe a presidência dos Estados Unidos. Desde o início da guerra, Washington vinha resistindo a autorizar o uso de mísseis para evitar a escalada no conflito. A Rússia disse que Biden quis jogar lenha na fogueira. Os mísseis ATACMS. O que são esses mísseis ATACMS, pessoal? A sigla ATACMS significa Army Tactical Missile System. Em português, Sistemas de Mísseis Táticos do Exército dos Estados Unidos. Muito bem. Os ATACMS são considerados um armamento avançado e permitem ataques com precisão de uma distância de até 300 quilômetros. Por outro lado, a Rússia tem o mais vasto arsenal de mísseis do mundo, segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, como 9K720 Xlander, que se assemelha às capacidades dos ataques, pessoal. Muito bem, complicada aí a situação. Vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho, pessoal. Apesar dos ataques ser considerado um míssil de longo alcance pelo governo dos Estados Unidos e pelo fabricante Lockheed Martin, outros parâmetros como da Enciclopédia Britânica e do CSIS o considerarem de curto alcance, até 480 km de distância. De acordo com o levantamento do CSIS, a Rússia tem menos tipos de 24 mísseis em seu arsenal, que variam entre mísseis de curto alcance, como o Xlander, até mísseis de cruzeiro e intercontinentais. Alcance maior de 5.300 quilômetros, pessoal. Vamos continuar aqui lendo, né, pessoal? Pois a Rússia aí fez um ataque pesado contra a capital ucraniana em resposta ao uso de mísseis americanos de longo alcance. Pois é, a coisa vai só piorando, né, pessoal? As forças de defesa ucranianas abateram 56 drones russos que voaram até Kiev e outras partes do país. As embaixadas dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha e da Grécia fecharam nesta quarta-feira, dia 20, ontem, né? Ficaram fechadas as embaixadas desses países aí, pessoal. Vamos lá. Os mísseis americanos de longo alcance que a Ucrânia usou contra a Rússia tiveram nesta quarta-feira uma resposta. Os russos lançaram um ataque pesado contra a capital ucraniana. Kiev está de novo no centro da guerra. As forças de defesa abateram 56 drones russos que voaram até a cidade e outras partes do país. Sob ataque, a capital ucraniana vê os diplomatas estrangeiros se esconderem. A Embaixada dos Estados Unidos fechou nesta quarta-feira depois de receber informações sobre a ofensiva. Itália, Espanha e Grécia também fizeram o mesmo. O governo ucraniano reagiu pedindo que a diplomacia estrangeira não aumente a tensão fechando as embaixadas. Pois é, né? O presidente Joe Biden vai lá, autoriza a Ucrânia a atacar a Rússia, na hora que a Rússia vai lá e ataca a Ucrânia, os caras vão lá e fecham a embaixada, né? Maneiro, né? É isso aí, vamos lá. É assim que tá a geopolítica mundial, pessoal, tá complicado, né? Com a eleição nos Estados Unidos de Donald Trump, que prometeu acabar com a guerra, Rússia e Ucrânia estão aumentando a intensidade das ações militares para obter melhor posição no terreno antes do acordo. Na madrugada, as forças ucranianas lançaram mais um míssil de longo alcance que chegou a quase 200 quilômetros dentro do território russo, na região de Belgorod. O bombardeio destruiu um posto do comando. Fontes da imprensa internacional afirmam que a Ucrânia também está usando mísseis de fabricação inglesa e francesa contra alvos dentro da Rússia. Publicamente, as autoridades dizem que não vão dar detalhes sobre os armamentos das operações.
No Vaticano, a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, foi recebida nesta quarta pelo Papa Francisco. O Papa e a mulher do presidente ucraniano conversaram sobre a necessidade de um acordo de paz sobre as vítimas do conflito, principalmente crianças. Nesta quarta Dia Mundial da Infância, o Papa convocou a cúpula pelas crianças que sofrem e em fevereiro de 2025, quando a guerra da Ucrânia vai completar 3 anos, pessoal, como falamos no início do vídeo, né? Aquela guerra que parecia ser localizada, rápida, vão durar partir aí para 3 anos, pessoal. Vamos continuar falando mais um pouquinho antes de encerrarmos o vídeo. Eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Toda vez que nós postarmos vídeo aqui, você será avisado. Pessoal, deixe o seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para quem não é inscrito no canal, para pessoas assim especiais como você, que chegou aqui pela primeira vez em nosso vídeo, em nosso conteúdo, e eu quero te convidar a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros conteúdos, e deixe seu comentário é extremamente importante para nós do canal Justiça em Foco Notícias. O que você pensa a respeito dessa guerra lá na Europa, pessoal? A giripoca tá piando lá, a coisa tá ficando grave, né, pessoal? Como já comentamos aqui ao longo do vídeo, que parecia ser uma coisa que seria rápida, né? Está se arrastando, já está chegando ao 3º ano de guerra, e em vez de escalar, né, para o Tratado de Paz, está escalando para a parte já nuclear, né, pessoal? Algo muito sério, muito grave, que se for utilizado vai complicar seriamente a coisa em mundo, pessoal. Então, você pensa aí a respeito desse assunto? Deixe seu comentário, fique à vontade, compartilhe esse conteúdo se desejar. Olha, a casa de vocês, pessoal, e siga-nos nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. Vamos conversar, vamos debater, vamos nos conhecer, né, galera? Aí vamos continuar a falar dessa situação preocupante aí na geopolítica mundial, pessoal. Muito bem, a Rússia dispara novo míssil balístico contra a Ucrânia. O artefato atingiu a cidade de Dnipro, a 1.000 quilômetros de onde foi lançado, segundo militares ucranianos. Putin afirmou tratar-se de um novo míssil que foi testado após ataque de Ucrânia com mísseis dos Estados Unidos e do Reino Unido, né, pessoal? A coisa continua, né? Só piora, né? A Rússia lançou um novo míssil balístico contra a Ucrânia nesta quinta-feira, hoje, né, pessoal, dia 21, em reação ao ataque ucraniano com artefatos fornecidos pelos Estados Unidos e Reino Unido. Mais cedo, militares ucranianos afirmaram que a Rússia usou um míssil balístico intercontinental no ataque. Em pronunciamento, horas depois, o presidente russo Vladimir Putin disse que o artefato utilizado foi um novo tipo de míssil balístico. Putin disse que o ataque foi uma forma de testar um novo míssil em resposta à agressão do Ocidente. O líder russo considera que o uso de mísseis norte-americanos e britânicos em ataques ucranianos é uma entrada de forma dos Estados Unidos e do Reino Unido no conflito, né? O Putin está afirmando aí que esse ataque aí ucraniano foi a forma aí dos Estados Unidos e o Reino Unido de forma aí, né, pessoal, mesmo de indireta, se meter aí nessa guerra aí, coisa que ele vem avisando para não fazer, né? Segundo a Ucrânia, o míssil russo foi lançado na região de Akstakhan, no sul da Rússia, em ataque a Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, na manhã desta quinta-feira. As duas cidades são separadas por 1.000 quilômetros. O ataque russo teve como alvo empresas e infraestrutura crítica da cidade. Segundo a Força Aérea Ucraniana, o governador regional Slyk afirmou que a ofensiva danificou uma instalação industrial e provocou incêndios em Dnipro. 2 pessoas ficaram feridas. No ataque desta quinta-feira, a Rússia também lançou um míssil hipersônico Kizal e 7 mísseis de cruzeiro KH-101, dos quais 6 foram derrubados pelas defesas aéreas, informou o exército ucraniano, né? Esse míssil aí, pessoal, né, o chamado aí o hipersônico, né, é extremamente perigoso. Ele chega em um local em questão de segundos, galera. E se levar artefato nuclear já era. Não dá tempo para fazer absolutamente nada. Se tiver artefato nuclear ali, vai tudo pelos ares mesmo, o negócio vai ficar feio. Esse hipersônico, ele chega nos Estados Unidos em 5 minutos, por exemplo, né? Aqui para dar um exemplo para vocês, né, pessoal? O negócio é bem sério. Esse hipersônico aí é porque não tinha artefato nuclear. Mas se tiver material nuclear aí, meu filho, já era, né? E a Rússia tem míssil hipersônico, né, como foi lançado no dia de hoje. O Vladimir Putin já tinha feito isso antes, mas eu acho que os Estados Unidos esqueceu disso, né, pessoal? Enfim, vamos lá.
Putin também negou ter lançado um míssil hipersônico. Se nós usamos mísseis hipersônicos, avisaremos aos civis. Mas eu não acredito muito nisso, não. Isso é coisa mais de guerra mesmo. Para mim, ele lançou sim e tem. A Rússia tem míssil hipersônico, né, pessoal? Uma fonte da Força Aérea Ucraniana afirmou à agência de notícias AFP que o míssil lançado da Rússia não transportava uma ogiva nuclear, né? Como a gente falou, não tinha artefato nuclear, né? Não tinha material nuclear nos mísseis, né? Havia o temor de que o artefato pudesse ter carregamento nuclear. Nesta semana, Putin flexibilizou o uso de armas nucleares por seu exército, como dissemos no início do vídeo, né, pessoal? O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chamou Vladimir Putin de maluco e afirmou que o presidente russo desdenha da vida humana. E o que você faz, o Vladimir Zelensky? Volodymyr Zelensky, o que você anda fazendo? Né? Ali provocando uma pessoa que você diz que é maluco, né? Enfim, hoje o nosso insano vizinho, mais uma vez, revelou sua verdadeira natureza, seu desdém pela dignidade, pela liberdade, pela própria vida humana. Hoje foi um novo míssil russo. Sua velocidade e altitude sugerem capacidades balísticas intercontinentais. As investigações estão em andamento, afirmou Zelensky, né? Volodymyr Zelensky é muito engraçado. Ele vai lá, ataca, provoca e depois quer falar do Vladimir Putin, né, pessoal? Até troquei o nome aqui, já viu? Vladimir Zelensky, de Vladimir Zelensky. Mas enfim, pessoal, vamos lá. O ataque desta quinta-feira ocorre após a Ucrânia ter usado mísseis dos Estados Unidos e Reino Unido para atingir alvos dentro da Rússia. Nesta semana, é algo que Moscou havia alertado repetidamente que seria considerado uma escalada significativa. Os mísseis ATACMS Storm Shadow, que os ucranianos foram autorizados a utilizar, têm alcance de no máximo 300 quilômetros, pessoal, totalmente sem precedentes. Andrei Balist, um pesquisador sênior do Instituto de Pesquisas para Desarmamento da ONU, demonstrou surpresa com o lançamento do míssil intercontinental pelos russos. Se for verdade, isso será totalmente sem precedentes. O primeiro uso militar real de um ICBM, um míssil balístico intercontinental. Não que faça sentido, dado seu preço e precisão, afirmou Baklitsky. A Defense Express, uma consultoria de defesa ucraniana, questionou se os Estados Unidos, principal aliado internacional da Rússia, haviam sido informados sobre o lançamento do míssil com antecedência. Também é uma questão se os Estados Unidos foram avisados sobre o lançamento e sua direção, pois o anúncio de tais lançamentos é um pré-requisito para evitar a ativação de um sistema de alerta de mísseis e o lançamento de mísseis em resposta, escreveu Defense Express. O especialista em segurança alemão Ulrich Kuren postou: parece que a Rússia usou hoje, pela primeira vez na história, um míssil balístico intercontinental em uma guerra contra um alvo civil de Dnipro, né, a cidade onde foi lançado o míssil, né? Dimensão intercontinental e acirramento das tensões. Nas últimas semanas, a guerra da Ucrânia chegou aos seus 1000 dias e o conflito assumiu uma dimensão intercontinental, com acirramento de tensões. Isso ocorre por conta da chegada de tropas norte-coreanas para ajudar a Rússia no campo de batalha. Segundo os Estados Unidos, esse novo movimento motivou a mudança da política de Biden em mísseis de longo alcance, o que irritou o Kremlin. Como resposta, na terça-feira, dia 19, o presidente russo Vladimir Putin flexibilizou os parâmetros para o uso de arsenal nuclear. Agora será aplicada uma nova doutrina que permite uma potencial resposta nuclear de Moscou ou até mesmo a um ataque convencional contra a Rússia por qualquer nação apoiada por uma potência nuclear. Isso poderia incluir ataques ucranianos que são apoiados pelos Estados Unidos, né? Que também são aí, né, potência nuclear, né? Uma potência nuclear também, né, pessoal? Então, nos últimos dias, a Ucrânia atacou o território russo com mísseis de longo alcance americano e britânico. Um porta-voz do Estado-Maior-Geral da Ucrânia afirmou não ter informações e a Rússia não confirmou imediatamente os ataques. A extensão dos danos causados não foi esclarecida. Após os ataques ucranianos, o país ficou em alerta máximo para o ataque massivo russo, nesta quarta-feira, dia 20, o que causou o fechamento de embaixadas dos Estados Unidos e de países europeus. Por precaução, o bombardeio de tamanha magnitude não aconteceu e foi denunciado pela Ucrânia como um ataque psicológico. Com isso, as embaixadas foram reabertas na quinta-feira, hoje, né, pessoal? Trump declarou que irá encerrar a guerra sem especificar como e criticou os bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia durante o governo Biden. Ambos os lados acreditam que Trump provavelmente buscará negociações de paz, algo que não ocorre desde os primeiros meses do conflito, e estão tentando fortalecer suas posições antes de eventuais negociações. A Rússia afirmou diversas vezes que o uso de armas ocidentais para atingir seu território de longa fronteira seria uma escalada significativa do conflito. A Ucrânia afirma que precisa dessa capacidade de mísseis para se defender.
atacando bases na retaguarda usadas pelas tropas russas na guerra, pessoal. Então, pois é, esse foi o conteúdo aí das 21 horas, né, que a gente traz aqui para vocês. Eu agradeço a você, meu amigo, minha amiga, que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo das 22 horas. Vamos falar aí sobre o mandado de prisão aí contra, né, o presidente de Israel, não, o ministro de Israel, né, Benjamin Netanyahu, e o chefe do Hamas, né. Vamos estar falando sobre o mandato de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, pessoal. Então, aguardo vocês às 22 horas. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.